Fala, eu sou o Bruno Neres do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre introdução aos limites de funções de várias variáveis. Bom, então vamos começar imaginando que a gente quer calcular o seguinte limite. Limite de 2x mais 3y com x tendendo a 1 e y tendendo a 2. E como é que a gente calcula esse limite? Bom, na verdade vai ser muito parecido com o que a gente tinha lá em funções de uma única variável. A gente simplesmente vai substituir. Então, substituindo limite de 2x mais 3y com x tendendo a 1 e y tendendo a 2, a gente vai ter 2 vezes x está tendendo a 1. Então, eu substituo x por 1. Mais 3 vezes y está tendendo a 2. Então, eu substituo y por 2. Isso daqui vai ser igual 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Então, esse limite aqui é igual a 8. Beleza? Então, é simplesmente isso. A gente simplesmente vai substituir. Muito parecido com o que a gente fazia lá em funções com apenas uma variável. Tranquilo? Bom, só que agora a gente tem que ver algumas propriedades. Na verdade, essas propriedades também são muito parecidas com o que a gente já viu para funções de uma variável. Então, imagina que eu tenho um limite de 10 com x tendendo a 2 e y tendendo a 3. Bom, 10 é uma constante e não depende do valor de x e de y. Então, esse limite é igual a 10. Sendo assim, a gente pode generalizar. A gente diz, então, que o limite de c, sendo c uma constante, com x tendendo a x0 e y tendendo a y0, é igual à própria constante. Bom, a segunda propriedade é a seguinte. Imagina que a gente quer calcular o limite de 2 vezes x mais y, com x tendendo a 5 e com y tendendo a 1. Na verdade, a gente pega essa constante e joga para fora do limite. Então vai ficar 2 vezes o limite de x mais y com x tendendo a 5 e y tendendo a 1. Então, calculando esse limite, vai ficar 2 vezes x tende a 5, y tende a 1. Então, esse limite vai ser igual a 12. Beleza? A gente também pode generalizar o que a gente acabou de encontrar. Então, a gente diz que o limite de c, que é uma constante, vezes f de xy, é igual a c vezes o limite de f de xy. Terceira propriedade é o seguinte. Eu quero calcular o limite de x mais y mais x menos y com x tendendo a 2 e y tendendo a 1. Bom, na verdade a gente repara que temos duas funções diferentes, né? A primeira é x mais y e a segunda é x menos y. E elas estão somadas. Eu quero o limite dessa soma. Então eu posso separar isso daqui. Vai ficar limite de x mais y mais limite de x menos y. Substituindo, x mais y é igual a quanto? X tende a 2 e y tende a 1. Então, x mais y é igual a 3. Mais limite de x menos y. 2 menos 1, 1. Então, esse limite é igual a 4. Então, também a gente pode generalizar isso daqui. O limite
da soma ou subtração de duas funções de várias variáveis é igual ao limite da primeira mais ou menos o limite da segunda, mais se for soma e menos se for subtração. Beleza? Bom, agora a quarta propriedade. Então eu quero calcular o limite de x mais y vezes x menos y com x tendendo a 2 e y tendendo a 3. Na verdade é o limite do produto de duas funções, né? Seria do produto de x mais y e do produto de x menos y. Então é o limite da primeira função, limite de x mais y, vezes o limite da segunda função, limite de x menos y. Então, qual que é o limite dessa primeira função? 2 mais 3, 5, vezes x menos y. 2 menos 3, menos 1. Então, esse limite é igual a menos 5. A gente também pode generalizar isso. Se a gente quer calcular o limite do produto de duas funções de várias variáveis, a gente calcula o limite da primeira função vezes o limite da segunda função. Agora, propriedade 5. A gente quer calcular o limite de 3x mais y dividido por x mais y. Na verdade, é a divisão, é o limite da divisão de duas funções. A primeira função, 3x mais y, a segunda função, x mais y. Como é que a gente faz? A gente pega o limite da função que está no numerador dividido pelo limite da função que está no denominador. X tende a 1 e y também tende a 1. Então, esse limite aqui vai ser 3 mais 1, 4, dividido limite de x mais y. 1 mais 1, 2. Então, esse limite aqui é igual a 2. Sendo assim, a gente também pode generalizar. O limite da divisão de duas funções de várias variáveis é igual ao limite da função do numerador dividido pelo limite da função no denominador. Bom, e agora a gente tem a propriedade 6. A gente quer calcular o limite do seno de x mais y com x tendendo a 0 e y tendendo a 0. Como o seno é uma função contínua, então a gente pode jogar esse limite para dentro. Vai ficar seno do limite de x mais y. Beleza? Então, a gente tem seno, limite de x mais y, 0 mais 0, 0. Seno de 0 é igual a 0. Então, a gente também pode generalizar o que a gente acabou de ver. Se f for uma função contínua, então o limite da função composta f de g é igual a f do limite de g de xy. Tranquilo? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!